Ei, você que se desantenou na nossa aula anterior, agora é a hora. Agora é o momento de quê, professora? De se sintonizar novamente. É isso mesmo. Eu, professora Tabita, mais uma vez aqui com você. E o que a gente vai estar falando, né? A gente vai revisar sobre o que, prof? Na aula que nós trabalhamos, e era a aula 35.1, agora a aula 35.2, nós vamos falar o quê? Sobre o DNA, o estudo do DNA, parte 2. Vamos olhar o material? Então, aula 35.2, o estudo do DNA, parte 2. Então, olha só, nós falamos nessa aula sobre a biotecnologia. O que é isso, professora? Utilizar a tecnologia através de um organismo vivo, tá? Onde eu vou pegar esse organismo e vou modificá-lo. Eu tenho como manipular as questões genéticas desse organismo. Isso se chama biotecnologia. Quando eu altero organismos vivos e uso isso com a implicação tecnológica. Tá bom? Vamos olhar o material. Então, a biotecnologia é o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e a sua utilização para fins produtivos. Na aula, a gente comentou, né, a questão de você utilizar tanto para a indústria farmacêutica, tanto para a questão da medicina, né, para você tentar se antecipar a um determinado problema, né, de uma enfermidade, de uma anomalia, enfim. E a gente falou também da questão de uso da agricultura, na pecuária, para selecionar as características que são benéficas aí para o seu fim produtivo, tá bom? Vamos lá então para o material. Nós falamos nessa aula também sobre o DNA recombinante. Você se lembra o que é o DNA recombinante? Não lembra, prof? Então vamos lá. O DNA recombinante é quando eu tenho um organismo, esse organismo vai receber partes, trechos de DNA de uma outra espécie, de um outro ser vivo. Não é o DNA total, é um trechozinho que eu pego lá e incorporo a esse material genético deste ser vivo. Tá? Então eu posso fazer a inserção de um trecho, 2, 3, depende do meu fim, tá? Então eu vou incorporar, vou modificar, ele não vai ter só a sua questão genética, ele vai ter a questão genética de outras espécies. Qual é o intuito disso, professora? Por que isso? Porque a gente sabe que as células que têm material genético DNA vão passar pela transcrição e pela tradução. Qual é o meu foco? A transcrição, a tradução, desculpa, que eu vou ter a produção aí das proteínas, sintetização de proteínas, certo? Então, essas proteínas que tem que estar desempenhando sua função perfeitamente. Quando elas não têm, eu entro aí com esse tipo de técnica, tá? Do DNA recombinante. Quem pode passar por isso, prof? Tanto as bactérias, quanto também os vírus, que são chamados de vetores virais, tá bom? Vamos lá olhar o material? Então, ali você tem os vetores virais, tá? Que são quem, prof? Vamos lá lembrar. Nós temos os retrovírus, vírus de RNA, os adenovírus, vírus de DNA, nós temos os adenoassociados, nós temos também os lentivírus, tá bom? Todos eles podem ser utilizados, mas aquele único capaz de carregar grandes extensões é o adenovírus. Só que ele tem as suas formas de expressão um pouco lenta, né? Um pouco devagar, tem que ser rápido, de utilização rápida aí para poder se expressar. Ele se expressa muito rapidamente, tá bom? Então vamos lá olhar o material? E aí a gente falou sobre os alimentos transgênicos, tá? Esses alimentos transgênicos também são modificados, que tem uma característica que, tanto na questão da produção, no desenvolvimento dessa espécie, vai melhorar a partir da incorporação deste gene que vai ser sintetizado em uma proteína que vai favorecer essa espécie, tá bom? De resistência, né? De estar mais controlada essa questão contra pragas, herbicidas, enfim. Tá bom? Foi isso aí, galera. Eu te espero então na nossa aula de atividade. Vamos lá? É isso. A nossa aula, então,
que a gente vai falar de algumas questões de como eu tenho todas essas informações agora focadas em questões, né? Então, esse conteúdo sendo abordado nas questões, que tipo de questões eu posso encontrar aí mais para frente, tanto na nossa avaliação interna, quanto nas questões das avaliações externas. Vamos dar uma olhadinha no material? Então, vamos lá. Questão de número 1. Durante muito tempo, o diabetes foi tratado com a insulina retirada de porcos e bois, né? Porém, hoje em dia, a insulina comercializada é proveniente de micro-organismos, como as bactérias e algumas espécies de fungos. Professora, mas por que esse diabetes era tão trabalhado inicialmente, né, com a insulina produzida por bovinos e suínos? Porque o pâncreas desses animais, assim como o nosso, produz essa proteína que funciona como um hormônio, tá? Qual é a função dela? Pegar a glicose do sangue e introduzi-las nas células, tá bom? Só que acontece que essa insulina pode não ser produzida pelo organismo ou ser produzida de uma forma defeituosa, então ela não vai fazer esse processo. E a gente sabe que a glicose ela é importante para quê, galera? Para o processo de respiração celular, a produção de energia, né? Nós, seres eucariontes, aí refazemos esse processo de respiração celular, nós precisamos dessa energia produzida aí, tá bom? Vamos lá, então, continuando na questão. Então, você pode utilizar isso tanto para bactérias, né, nos fungos. Qual é a razão do uso da insulina, então, desses animais ter deixado de ser utilizado? Infelizmente, galera, infelizmente, tá? Logo no início, beleza, pegava lá o pâncreas desses animais, retirava a insulina e aí era administrado para as pessoas com diabetes e resolvia ali a situação. Só que alguns organismos, que nós não somos iguais, gente, somos da mesma espécie, mas cada organismo é único. Uma medicação que cabe em mim, que dá certinho para mim, pode não servir para o meu irmão, minha irmã, né? Então, cada organismo tem uma forma de reação. Infelizmente, alguns grupos de seres humanos começaram a apresentar processos alérgicos. E aí, realmente não deu mais certo, tá bom? Então, devido a apresentar essas reações alérgicas aí. Vamos olhar lá a questão. Deve-se ao fato, então, de uma porcentagem considerável de pessoas nas quais este processo foi direcionado que a insulina provocou alergias e também devido ao avanço da ciência como o uso da tecnologia que ofereceu resultados mais satisfatórios. Então, foi descartada a questão do processo alérgico e agora você tinha uma maior qualidade, né, uma maior rapidez na implementação disso e na produção dessas insulinas agora, as benéficas aí para aquelas pessoas que não têm. Tá bom? Com o caso do problema da diabetes. Vamos olhar o material ali. Questão número 2. O uso de vírus para manipulação de genes de interesse terapêutico contribui muito para a evolução do tratamento de doenças e fabricação de vacinas. Ok, tranquilo, né? Isso mesmo. Os vírus usados nesse processo são conhecidos como, Quais são os grupos de vírus utilizados para, então, fazer essa manipulação terapêutica? Que tipo de vírus que nós podemos usar? Lembrou? Tá lembrando, né? São esses mesmos. Você é muito esperto. Agora, como é que eles são chamados? Vamos lá olhar? Letra A, os retrovírus. Poxa, prof. Retrovírus faz isso aí? Eu posso utilizar na terapia gênica? Eu posso. Mas todos eles, né? Todos os que eu utilizo na terapia gênica são todos retrovírus? Não. Então vamos lá. B, vírus HIV. Eita, é um lentivírus, né, professora? Lentivírus também pode ser utilizado, mas não são só. Vamos lá olhar. Viroses. As viroses são as doenças, né? As doenças que são acometidas pelos vírus. E a gente não está falando de doenças, a gente está falando da utilização desses vírus, de alguns grupos de vírus, para uma ação terapêutica. Então também não. Vamos lá?
Agora nós temos aí, pulando vamos para a letra E, bacteriófago. A gente sabe que bacteriófago é aquele vírus lá que tem aquele design, né? Bem legal. Quando a gente começa a estudar os vírus, o primeiro desenho que vem na nossa mente é aquele lá, né? Parece um robozinho com as perninhas, lembram? É aquele lá, que parasita somente bactérias, por isso o nome é bacteriófago. Então não tem nada a ver disso, né? Qual é a nossa única opção? Ali, ó, vetores virais. Sim, que aí você vai ter os adenovírus, os adeno-associados, os retrovírus, os lentivírus, que são utilizados aí como os vetores virais para o tratamento, né, fazendo aí ação terapêutica de algumas anomalias, alterações, algumas enfermidades. Que legal, né? Vamos lá, então? Questão 3. O processo no qual é retirado um determinado gene, presta atenção na pergunta, galera. O processo no qual é retirado um determinado gene de um DNA e inserido em outro organismo, como uma bactéria, por exemplo, para se obter mais amostra desse gene, é conhecido como que? Galera, nem vou descrever todos eles ali não, porque ali tá na cara, né? Qual é? Eu tiro um trechozinho do DNA de um ser, que é o genes ali que eu preciso do meu interesse. Incorporo no material genético de um outro ser vivo. Esse ser vivo agora, ele tem o seu material genético e tem o DNA, né? O trechozinho do DNA de um outro ser. Posso inserir mais de um? Pode. Como é que eu chamo isso aqui? Como é que eu chamo esse material genético agora desse vírus que recebeu esses trechos de DNA de espécies diferentes? Opções, vamos lá? A. Replicação recombinante. B. Clonagem. C. DNA de transcrição. DNA recombinante. E E. Permutação. Galera, permutação vai acontecer ali no processo de meiose, chamado de crossing over, né? Que você tem as permutas, tá? Nos trechozinhos do DNA, mas ele não está relacionado com o nosso assunto aqui não. É um processo natural ali de divisão meiótica, tá bom? Vamos lá? Obviamente que a gente está falando de DNA e esse DNA recebeu informações de outros DNAs de outras espécies, então ele vai ser recombinado. Ele vai agora estar expressando nos seus genes material genético dos outros seres vivos. Então ele é um DNA recombinante, tá bom? Tem nada a ver com DNA de transcrição, clonagem. Clonagem é o organismo idêntico, tá? Lembra lá das bactérias? Quando elas fazem ali a bipartição, cistiparidade, o produto disso aí vão ser duas bactérias iguais, idênticas, é clonagem, tá bom? Como se fosse uma clonagem, idênticos, não tá nada a ver. Ali você vai ter alterações, DNA recombinante. Vamos lá para a próxima. Letra D, né, galera? Reforçando aí, questão 3, letra D, DNA recombinante. Agora você vai ter aí na questão 4 uma questão de definição. Você vai definir o que é, então, a biotecnologia, sem olhar para lugar nenhum. Me diz aí você, aluno, que eu quero ouvir daqui. O que é biotecnologia, hein? Biotecnologia, então, você vai ter a utilização de organismos, né, geneticamente modificados para uso ou fins de produtos, né, para sanar aí uma determinada doença, recuperar uma terapia, enfim. Esses organismos vão ser úteis, tá? Professor, se você trabalha com vírus, você tem aí a questão da infecção. Não, esses vírus vão estar atenuados. Lembre-se disso, não se esqueça, por favor. Eles não estão 100% ativos, como se eles estivessem adormecidos, tomado lá um Boa Noite Cinderela e ficado meio, né, sonolento. Ficou ruim, né, isso aí? Vamos embora. Então, é o estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e sua utilização para fins produtivos. Então, dá um tempinho, pode deixar um pouquinho, para ver se o pessoal dá um tempo de olhar a sua resposta, ver se bateu mais ou menos aí, tá bom? Não esquece que a sigla aí, OGM,
Toda vez que você vê, você vai identificar organismos geneticamente modificados. Professora, eu tenho na minha mesa alguns produtos, né? Transgênicos, modificados geneticamente? Sim. Como é que eu sei o símbolozinho? Tem um triângulozinho, um Tzinho bem no meio, tá? São os alimentos transgênicos. Eles obrigatoriamente têm que ter esse simbolismo ali, tá? Para você saber que você está consumindo um produto transgênico. E aí você opta se você quer fazer uso ou não, porque tem muita gente que tem algumas restrições, mas aí é de pessoa para pessoa. Vamos continuar? Então, uma questãozinha para o Enem, focando aí, né, gente, na sua formação. Se liga, aluno da Mediação Tecnológica Rondônia. Então, aqui tem uma questãozinha do CAF 2015, onde você tem biotecnologia. É o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos. Gostei porque falou aí, incorpora, né, dá mais prioridade aí para os vírus, né? Agentes biológicos, organismos, células, organelas, moléculas para obter bens ou assegurar serviços. Que tipo de serviço? Na agricultura, na pecuária, enfim, tá? Todo esse processo aí onde você tem o alimento que chega de formas diferentes na nossa mesa, tá bom? Seguindo. Sobre o tema, analise afirmações a seguir. Então, olha lá para as afirmações. Presta bastante atenção. Número 1. As técnicas biotecnológicas possibilitam à indústria farmacêutica cultivar micro-organismos para produzir os antibióticos. Por exemplo, galera, a biotecnologia pode ser utilizada para fins farmacêuticos? Fins medicamentosos? Sim, claro que sim. Tá? Eles podem ser utilizados. Os organismos geneticamente modificados podem contribuir, sim, para isso. Então, a questão está correta. Vamos lá? 2. A engenharia genética ocupa um lugar de destaque como tecnologia inovadora. Engenharia genética, porque nós estamos falando de biotecnologia, tá bom, galera? Então, ocupa destaque como uma tecnologia inovadora, seja porque permite substituir métodos tradicionais de produção, por exemplo, do hormônio de crescimento e da insulina, seja porque permite obter produtos inteiramente novos, organismos totalmente alterados, né? Transgênicos. Isso acontece quando você faz uso da biotecnologia. Eu tenho como obter esses indivíduos totalmente novos que vão manifestar através dos seus genes características que não eram naturais dele? Sim. Para isso que você faz a inserção desses genes. Porque agora esses genes vão conseguir se expressar. Lembram lá dos introns, dos exons que nós falamos nas aulas anteriores? Os exons são justamente os trechinhos do material genético, do DNA, que você tem essa manifestação, tá? Os genes que vão se manifestar, ou seja, que vão permitir o surgimento de uma determinada característica, certo? Vamos seguindo. 3. Hoje, a utilização de plasmídios bacterianos restringe-se à produção de novos medicamentos? Oi? Quer dizer que os plasmídios só podem ser utilizados para a produção de medicamentos, ou para a manipulação aí, né, interesse medicamentoso? Não, a gente não falou aqui na aula, né, que esses plasmídios podem ser utilizados aí também na questão da terapia gênica. Então não é só para esse fim, tá bom? Então a questão ali restringindo-se a isso, não. 4. Através de técnicas biotecnológicas é possível o tratamento de despejos sanitários pela ação de micro-organismos em fossas sépticas. Sim, galera, que legal isso aqui, né? Você pode sim fazer uso, né? Ou seja, aonde você tem dejetos, você pode fazer a incorporação de organismos que vão fazer essa limpeza, né? E isso é muito interessante aí, palmas para o meio ambiente, né? Com essa tecnologia, muito legal. Vamos lá?
Quinta e última, a aplicação da biotecnologia está limitada à área médica e de saúde? Não é só isso, né? A gente falou aí também a utilização daí da agricultura, pecuária e aí vai, tá? Então vamos lá para a questão? Você só vai ter a opção, então, 1, 2 e 4 que estão corretas, letra C. É isso aí, galera. Fica ligado aí para nossa próxima aula. Tchau!